Fala, Dev, beleza? E aí, se você caiu nesse vídeo aqui pela barra de pesquisa aí do YouTube sobre o Castle, sobre permissões de acesso, esse vídeo ele é um complemento de um vídeo que eu lancei que também está aqui no canal, mostrando uma aplicação que eu fiz com níveis de permissões e regras de acesso para o usuário. Ele vai estar no link aqui em cima ou na descrição do vídeo aqui. Você consegue conferir de qual aplicação que é esse código que eu vou estar mostrando aqui. Então, se você não viu ainda, eu recomendo que você dê uma olhadinha nesse vídeo antes de vir para cá, para você entender todo o contexto desse vídeo, beleza? Mas se você chegou aí pelo LinkedIn, é porque você viu o meu vídeo anterior e está vindo aqui. Então, hoje eu vou mostrar o código para você de como que eu implementei as funções daquela aplicação. Como que eu implementei, como que eu utilizei o Castle, como que foi o meu raciocínio de lógica para fazer isso. Então hoje é um vídeo diferente do contexto que eu sempre estou postando aqui, que é rodando uma aplicação. Hoje eu vou mostrar a minha lógica pensando como que eu fiz todo esse fluxo. Inclusive eu vou mostrar um pedacinho do back-end aqui também, como que ele foi feito, como que essas informações elas estão salvas no banco de dados. O banco de dados esse que eu estou utilizando é o MongoDB, beleza? Então, fica aí, eu acho que esse vídeo vai ser bem interessante para você. Se você quiser replicar o código que foi feito aqui, então, é só você ir pausando o vídeo, que eu vou mostrar completinho o código aqui. Você pode ir pausando o vídeo e replicar ele aí no seu código para usar também, né, da forma que eu fiz aqui, beleza? Então, vamos lá para o vídeo. Belezinha, então, ó, esse código aqui, ó, só dando um pequeno overview aqui sobre do que é esse. Essa é a aplicação, ó, só dando um pouquinho de contexto do que a gente vai estar vendo. Essa é uma aplicação que eu criei para mostrar aqui para vocês, tá? Então o nome aqui é fictício, esse site não existe. Aliás, essa empresa Simple System aqui, por curiosidade, eu pesquisei, eu vi que ela existe, mas não tem nenhuma relação com essa aplicação aqui, tá? Tanto que nessa aplicação aqui, se eu rolar a barra para baixo, você vai ver que eu não tenho absolutamente nada aqui, ó. Nada. Tá? E ela foi construída simplesmente para exemplificar. Então vamos lá, ó. Vou fazer o login aqui, ó. Quem viu o outro vídeo, eu tenho um login aqui que ele tem um usuário que ele é como se fosse o dono da aplicação, né? Que eu tinha tirado algumas regras dele. Vou logar com ele aqui. Vou verificar. Vou mostrar para vocês, ó. Então beleza, já tenho o usuário logado aqui. Quando eu vou lá na aplicação, qual que é a ideia de eu mostrar para vocês nesse vídeo aqui, ó? São as permissões de acesso para esse usuário, ó. Então esse usuário aqui a gente já começa a ver de cara que ele não tem algumas coisas, como vocês viram no vídeo anterior, ó. Como por exemplo aqui um botão para criar novos usuários, um botão para excluir e assim por diante. Vou entrar nesse usuário aqui, ó, para visualizar. Então aqui, ó, eu tenho as permissões de acesso deste outro usuário que eu cliquei para verificar, que é um usuário cadastrado na aplicação, ó. Esse usuário aqui no caso, ó, ele tem uma regra de visualização de um dashboard e uma regra de visualização, editar, criar e deletar usuários aqui, certo? E em contrapartida a esse usuário que eu estou logado, se eu ver meus dados aqui, ó, ele tem outras diversas regras aqui, só que ele, ao contrário, ele não tem a regra de criar, de editar, nem de deletar o usuário dentro da aplicação, tá? Vou logar então aqui com aquele outro usuário, porque ele tem mais regras de acesso aqui para edição. E quando eu logo com esse outro usuário aqui, ó, se eu clicar aqui, ó, esse usuário já tem aqui as regras aqui, ó, para criar um novo usuário. Ele também tem essa regra aqui, ó, para deletar, enfim. E esse usuário, por ele ter a permissão de editar, quando eu entro em algum usuário cadastrado aqui, ó, eu consigo checar permissões aqui para ele. Ó. Então eu vou voltar essas permissões aqui para o usuário owner da aplicação, né, para ele ter tudo. E vou salvar aqui. E vou só novamente logar com ele, porque ele é um usuário que ele vai ter tudo desbloqueado aqui. Se a gente precisar, eu volto aqui nele para estar mostrando aqui. Então vou deslogar aqui. Beleza, usuário deslogado. Então agora eu vou logar com aquele usuário que tem todas as regras. Belezinha, logado. Então se eu vim aqui agora, olha lá, os botões eles voltaram aqui, tanto para criar novos usuários, quanto se eu vim aqui agora no editar, eu volto a ter como editar permissões aqui de outros usuários dentro da aplicação. Beleza?
Então vamos lá, vamos para o código, beleza? Então dando uma olhadinha no código aqui, como que funciona? Quando eu clico naquele meu botão de fazer o login, ele chama essa minha função aqui, né, que eu tenho essa minha função aqui ó, de handle sign-in, onde ele chama uma classe minha que eu criei de autenticação. Então quando eu acesso essa classe minha aqui, ó, nada mais é que uma classezinha normal de autenticação com algumas funções, mas o que interessa aqui pra gente é essa do sign-in, onde ele faz uma requisição para o meu back-end via POST. Eu estou utilizando o Axios aqui, então ele faz uma requisição via POST e me retorna os dados desse usuário. Então eu retorno isso para o meu formulário de login aqui, onde eu tenho um contexto de usuário e eu pego e faço a atualização lá, update user. Então eu jogo esses dados do meu usuário na minha aplicação, tá? Que é esse contexto aqui que eu tenho de usuário. Então tranquilo até aqui, sem nenhuma curiosidade, tá? E eu tenho aqui então, agora já partindo para o Castle com relação às permissões de acesso, eu vou rodar o código aqui para cima sempre para vocês verem as importações, se vocês quiserem replicar aí. Nesse meu hook que eu criei aqui, ele utiliza exatamente desse contexto de usuário que eu tenho ali, que eu mostrei aqui para vocês, ó. Que o meu usuário aqui, ó, ele começa com new, tá? Então, ou seja, eu não tenho usuário na minha aplicação. Como ele começa com new, eu estou verificando este usuário aqui, ó, com o meu useEffect, que eu tenho aqui embaixo, ó. Então eu tenho um useEffect que verifica e eu tenho um if aqui simplesmente para verificação. Quando eu tenho usuário, eu chamo essa função aqui, ó, que se chama updateAbilities. O que essa minha função faz? Que é essa daqui, ó. Ela pega aquele usuário, né, o que veio lá do banco de dados para mim. Ele pega aquele usuário e seta as habilidades para esse usuário aqui, ó, tá? Então o que está acontecendo? Ó, o Castle ele tem essa importação aqui, ó, dessa funçãozinha que eu tenho aqui, ó, putAbilities. Eu passo para ela um array de permissões para esse usuário. O que é esse array de permissões? Olha como que fica o meu usuário no banco de dados, ó. Eu tenho aqui, ó, um usuário, que é aquele que eu logo com o e-mail emerson@saturnino, que ele tem dentro de permissões dele aqui, ó, ele tem uma chave que se chama roles, e dentro dessa chave, ó, ele tem vários objetos, que tem aqui para mim, ó, lá, create, update e delete. E se você reparar, cada usuário, cada regra de acesso, ó, ele tem um subject aqui, ó, que eu chamei de 001. Então, para cada subject desse daqui, ele tem uma permissão específica, que ele tem um read, um create, um update e um delete. Esses nomes por si só já falam o que cada regra dessa daqui faz. Mas o que é cada regra dessa daqui, ó? Se eu vim aqui na minha aplicação, eu criei um enum aqui, para facilitar. Ele tem aqui, ó, são exatamente aquelas features que eu tenho ali no banco de dados, ó. Por exemplo, se no meu banco de dados eu tenho essa feature 0013 aqui, ela corresponde ao user. E assim por diante, ó, dashboard, se eu tenho a 12, ela corresponde ao dashboard. E assim por diante, ó, 11, 10, 9, 8, 7. Cada número desse daqui corresponde a uma funcionalidade dentro do meu sistema. Por isso que lá na parte de usuários, lá embaixo, ó, na feature 0013, eu tenho aqui, ó, deixa eu até atualizar, ó, porque ele não está atualizado. Deixa eu pegar aqui no meu banco de dados de novo, ó. Para esse usuário aqui, ó, eu tenho aqui, ó, a feature 0013, que é aquela lá que ele pode criar, atualizar e deletar usuários dentro da aplicação. Então ele tem todas essas regras aqui, onde se por acaso ele não tiver alguma, ele não consegue fazer determinada ação dentro da aplicação. Mas eu vou chegar lá para mostrar para você como que eu permito ou não isso para o usuário, beleza? Então, vindo aqui aqui em Abilities, então é isso que ele está fazendo aqui, ó, esse putAbilities, ele está setando no estado aqui da minha aplicação as minhas habilidades, né, as habilidades que esse usuário vai possuir, e estou exportando ela aqui para poder estar utilizando dentro da minha aplicação em qualquer lugar que eu queira, tá? Vou deixar aqui do lado para ficar maior. Então, beleza. E aqui eu criei um contexto normal, né, como vocês já estão todos acostumados a fazer. É um contexto normal, só que esse contexto ele tem algumas coisas que ele vem específica do Castle. Aqui, por exemplo, ó, eu tenho o meu useAbilities, que é aquele hook que eu criei lá para eu pegar essas habilidades, mas ele tem aqui, ó, um create context da própria biblioteca do Castle.
E o que está fazendo? Ó, eu estou criando esse contexto aqui, ó, e estou pegando daquele hook que eu criei aquelas habilidades que eu estou exportando aqui, ó, que ele criou aqui com essa URI Abilities. Então eu estou trazendo ela para cá, pegando ela pelo meu hook aqui, setando ela no meu contexto, e esse contexto eu disponibilizo ele na minha aplicação. Como que eu disponibilizo ele? Normal, eu tenho um arquivinho de contexto, eu estou utilizando o Next aqui. Então no meu Next, ó, no meu arquivo underline app, eu tenho esse arquivinho aqui, ó, providers, né, que são os provedores aqui. E dentro dele, ó, nada mais tem. Eu tenho um contexto de usuário, que é aquele user lá, e eu tenho outro contexto que é o abilities, que na verdade é esse daqui, ó, esse abilities aqui. Então eu estou provendo ele na minha aplicação e estou chamando ele no meu app e passando como um children aqui o restante do que vem na aplicação. Estou utilizando o Next aqui, mas se estiver utilizando React, você consegue fazer exatamente do mesmo jeito. Você com certeza sabe como que você utiliza um contexto, poderia ser se você preferir utilizar o Redux, poderia usar também, mas aqui eu estou usando o Context, para mim, eu acredito que faça mais sentido para essa aplicação aqui. Então, beleza, estou provendo aqui. Boa, mas aí eu estou falando muito, mas como que então funciona essas permissões de acesso? Olha que interessante aqui, ó. Na aplicação, ó, se vocês olharem aqui, ó, ele tem esse botão aqui, por exemplo, ó, esse botão de excluir, ele tem esse botão de criar novos usuários aqui. E olha como que é simples você permissionar utilizando essa biblioteca aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, no meu código, ó, o botão, por exemplo, de deletar o usuário. Tá vendo? Que ele está aqui. Porque o que acontece? Quando eu clico no deletar o usuário, ele vai aparecer aquela mensagenzinha ali para mim, ó, confirma a exclusão e assim por diante. Mas o que é o interessante aqui pra gente aqui, ó? É esse cara aqui, ó. Esse can que eu estou utilizando aqui, ó, eu importo ele, ó, lá daquele meu contexto, tá vendo? Ó? Context Abilities, porque eu estou exportando ele na minha aplicação também, ó. Se eu vim aqui, ó, eu estou exportando ele aqui, ó. E da onde ele vem? Ele tem o consumer aqui da minha aplicação, né? Que eu tô criando ele aqui. Então eu estou criando esse can e estou exportando ele aqui embaixo, ó, com base nessas informações que eu estou pegando aqui do meu contexto, tá? Então eu pego ele aqui, ó, e tudo que eu envolver dentro desse can, aqui ó, tem o can aqui ó, tudo que eu envolver dentro desse can, eu passo algumas informações para ele para saber se aquele determinado usuário vai poder visualizar ou fazer determinada ação. E como que eu faço isso? Ó, padrão da biblioteca, ó, can I, aí no caso read, que são aquelas feature codes que eu tenho aqui, ó, aqui é uma action, então ali ó, o que é isso? Ó, esse usuário pode deletar, ele pode atualizar, ele pode criar e assim por diante. Ó, ele pode fazer a leitura disso. E isso nada mais é do que o meu read aqui, ó, que eu tenho ele aqui, ó, que eu também criei um enum aqui para ele, ó, só para isso, ó, só para saber quando é um read, quando é um delete, quando é um update e quando é um create, tá? É isso que ele está fazendo aqui nesse momento, ó. Então estou passando essa informação para ele, para saber se esse usuário pode fazer isso, se ele pode ler. Então, por exemplo, aqui, ó, já bem traduzindo no literal o que está fazendo assim, ó, eu posso ler, ponto. Ler o quê? A feature. Qual que é a feature que eu estou vendo aqui? É aquele enum que eu tenho ali, de feature codes ali, ó. Ele traz o que ele vem exatamente do meu banco de dados, ó, que é o F013, no caso de usuário aqui, ó. Então, eu posso ler usuários, é bem no literal mesmo do que eu estou fazendo aqui, ó. Eu posso deletar o usuário? Se eu posso deletar o usuário aqui, esse botão que eu tenho aqui na tela, ó, ele passa a ser exibido para mim. Se eu não posso, ou seja, ele simplesmente remove isso da tela para mim, sem a necessidade de eu ficar fazendo verificação de if else, fazendo qualquer outro tipo de coisa, simplesmente colocando essa linha de código e englobando o que eu quero ver ou não dentro da aplicação. Simples assim. E a mesma coisa funciona para o botão aqui, ó. Esse botão que eu tenho aqui de novo usuário é exatamente a mesma coisa, ó. Quando eu tenho ele aqui na minha tabela, se eu abrir ela aqui, ó, eu tenho meu botão de usuário aqui, ó. Mesma coisa, ó. Eu posso criar, né? Feature, qual é a feature? F0013, que é de usuário. Eu posso criar o usuário. Se eu puder criar o usuário, ó, ele vai exibir esse botão aqui para mim, ó.
Se eu não puder criar usuário, ele simplesmente remove, que é aquela situação que eu mostrei para vocês quando ele não tinha usuário criado dentro da aplicação, tá? Então, é simples assim que funciona essa biblioteca. E tem uma outra forma de eu utilizar também, ó, porque além de eu simplesmente colocar para exibir ou não alguma coisa dentro da minha aplicação, como é o caso do Ken aqui, aí você pode me perguntar, beleza, isso é para exibir ou para não exibir? Certo? Então, ou ele mostra ou ele não mostra. Mas e nesse caso aqui, ó, que se eu olhar na aplicação, ó, se eu abrir algum usuário, ó, aqui está habilitado para eu conseguir mexer aqui. Mas e se eu quisesse, por exemplo, deixar desabilitado, não exibir, deixar desabilitado, usar um verdadeiro ou falso? Consigo também, né? Olha que legal aqui, ó. Deixa eu fechar aqui para ficar mais fácil. Eu posso vir aqui, ó, eu criei, além daquele outro hook lá, eu criei esse outro hook aqui, ó, que se chama useCheckAbilities e com a chave allowed. Porque o que ele faz aqui, ó? Se eu vir aqui embaixo, ó como que eu posso utilizar ele. Da mesma forma que o Ken tem o Ken aí, que eu posso passar aquelas informações, ó, esse meu allowed também, ó, ele espera receber exatamente a mesma coisa, ó, uma feature e uma action. Lembrando que a feature é o read, create e update, e a action é aquele código que eu tenho, tá? Então, se eu passar essa informação para aquele hook que eu criei ali, ó, ele sempre vai me devolver um verdadeiro ou falso, que é o caso daquele usuário quando ele pode fazer alguma coisa ou não. Se eu tirar aqui, ó, desse usuário aqui, então, ó, eu vou tirar todas essas permissões aqui, ó, eu vou deixar só o visualizar, ó, ele não pode editar. Eu vou salvar essas informações desse usuário e vou fazer o login com ele aqui, ó, para ver o que vai acontecer, ó. Fazer logout, beleza? Fiz o logout aqui. Vou logar com esse usuário aqui agora, então, que eu acabei que acabou de ser editado, ó. Vou efetuar o login com ele. Então aqui, ó, eu tenho a feature ainda de visualizar, ó. Repara que o excluir aqui, ó, ele sumiu, porque ele está englobado naquele castle lá. Quando eu clico aqui agora para visualizar, ó, os meus sliders aqui, os meus... Fugiu o nome dele aqui. Eu acho que é switch, o meu switch. Aqui, ó, pode ver que agora eu não consigo mais setar ele para permitir ou não permitir. Por quê? Porque eu estou utilizando esse hook que eu criei aqui, ó, que eu vou entrar nele já para mostrar como que ele funciona. Ó, eu passo aqui para ele uma feature code e uma ação para esse determinado usuário. E quando eu venho nesse hook que eu criei aqui, ó, o que ele é? O Check Abilities. Ele é um hookzinho simples e ele está utilizando aquele contexto, aquele hook, outro hook que eu criei de habilidades aqui, ó. Lembra que ele provê aqui para mim, ó, esse Abilities que eu estou exportando aqui embaixo, ó. Então é exatamente isso que eu estou pegando. Eu estou pegando essa exportação aqui e com base nessa exportação, ó, eu criei uma funçãozinha aqui embaixo que se chama check, tá? Mas o que é interessante dela? Ó, eu coloco aqui, ó, o meu ability. Então está falando, ó, essa habilidade eu posso realizar determinada action e feature, que vocês agora já sabem o que é, e ele sempre vai me retornar um verdadeiro ou falso. Simples assim também, ó, sem aquela complexidade de colocar if else, fazer um switch case, ou enfim, fazer qualquer outra regra de negócio aí para vocês. Mas ele sempre vai me devolver um verdadeiro ou falso. Com base nesse verdadeiro ou falso, eu crio a minha regra de negócio aqui embaixo, que no caso aqui, ó, eu estou verificando, ó, it's me, eu verifico na minha aplicação se o login que está logado nesse momento, aquele ID é meu, né? Então, se ele for meu, ele já vai me dar um alerta aqui para mim, ó, que é quando eu entro aqui na aplicação, ó, e coloco nos meus dados, ó. Então, com base nessa verificação do It's Me aqui, ó, ele me renderiza essa mensagem aqui, ó, para saber se sou eu. Aí se sou eu já não posso mudar as minhas próprias permissões. Então, ele já aparece isso daqui para mim, ó. E o meu desabilitado é justamente isso, ó. Eu uso o meu allowed, né, que é o permitido, passando uma feature code e um create para quando eu estiver em outro usuário. Eu consigo visualizar aqui, ó. Então, com base nisso, ele me devolve um verdadeiro ou falso. E essa minha função, ela está sendo chamada justamente aqui, ó, nesse meu switch, que é quando eu verifico aqui, ó, se esse meu switch vai estar habilitado ou se ele vai estar desabilitado. Com base nessa função, e faz justamente essas verificações aqui, ó, dentre outras verificações que eu tenho aqui, ó, eu consigo devolver essa informação para a aplicação, beleza? Então, é assim que você utiliza o Castle na aplicação. Simples assim, você cria essa estratégia de negócio, cria o seu contexto, cria os seus hooks
Então você pode pausar o vídeo aí, você pode reproduzir, que vai funcionar exatamente dessa forma. Se você tiver alguma dúvida, posta aqui no comentário que eu ajudo você. Mas, só dando uma passadinha aqui agora, como eu prometi, no back-end, como que ele foi feito, porque uma das coisas que sempre perguntam para mim é que você viu quando eu criei um usuário na aplicação, ele enviou um e-mail com um código de verificação. Como que funciona isso? Como que eu consigo enviar um e-mail formatadinho daquele jeito, o corpo dele? E é muito simples de fazer isso. Olha que legal que é, ó. Aqui na parte de criar usuário, que é quando eu estou fazendo o registro dele na aplicação, ele faz todo o fluxo para mim, que não vem ao caso aquilo que eu estou fazendo, mas eu estou utilizando o MongoDB, onde ele salva o meu usuário na aplicação. E depois que ele salva o meu usuário dentro da aplicação, para devolver para o front, ó, eu removo algumas chaves que não são permitidas, entre elas, por exemplo, o password. Porque não é interessante eu mandar isso de volta para o usuário, porque não tem sentido eu mandar para o front isso aqui, a senha daquele usuário, porque se eu já estou logando aqui, então ele faz isso. Então eu só tenho uma função aqui que remove isso. Mas o interessante aqui do e-mail ó, é justamente aqui. Ó. Eu instancio uma classe nova que eu criei aqui, ó, que se chama e-mail, que é essa classe aqui. Ó, tá? Criei ela aqui, ó, então vou subir aqui e mostrar para você, se você quiser replicar aí. É uma classe de serviço de e-mail, onde eu estou utilizando o NodeMailer aqui, e eu utilizo um e-mail da Ambler. O meu servidor de e-mail está lá na Ambler. E aqui dentro são essas configurações que você precisa fazer para disparar o e-mail, tá? E como que eu disparo esse e-mail? Ó, eu chamo aquela minha função, ó, send email confirmation, que é exatamente isso daqui, ó, send email confirmation, da classe que eu criei. E dentro dela, aqui que está a cerejinha do bolo mágico do negócio. Ó. Eu tenho uma função que do próprio NodeMailer que faz aqui, ó, send email, que eu passo algumas propriedades para ele. E para o e-mail aparecer formatadinho, né, para quem você enviar, para aparecer naquela estrutura bonitinha, ele tem essa parte aqui, ó, que é o HTML. Então eu posso enviar um HTML como corpo do meu e-mail. E se eu envio um HTML como corpo do meu e-mail, quem recebe isso, o servidor de e-mail da pessoa, ele já meio que monta um HTML no corpo do e-mail. E é exatamente isso que eu estou fazendo. Ó. Eu estou enviando um HTML, mas eu coloquei ele dentro de uma função aqui, ó, tá? Porque o que tem nessa minha função? Ó, eu só pus dentro de uma função porque eu queria receber como parâmetro ó, um code, que é aquele númerozinho que aparece no corpo do e-mail, e uma URL, que é para o usuário clicar naquela URL para direcionar ele para uma página. E o que essa minha função faz? Nada demais, olha que simples que é. Eu tenho uma função aqui ó, que recebe como parâmetro o código de confirmação que eu vou enviar para aquele usuário e a URL, que é justamente o que eu estou passando aqui, ó, o código e a URL. E só, e ele me retorna o quê? Olha para você ver que legal, ó. É um HTML. Você pode desenvolver um HTML aí do jeito que você achar que ele fique mais bonitinho, mais conciso aí para funcionar para você. Então você cria um HTML, tá? O importante só que esse HTML quando você for criar, toda a estilização dele tem que estar inline, tá? Então pode ver aqui que toda a minha estilização ela tá todinha aqui completa na própria tag HTML. Então todas elas estão aqui, ó, certo? E é simples assim, você retorna esse HTML dessa função para esse cara aqui e ele vai disparar o e-mail. Então ele fica construído. Tanto que olha aqui, como eu estou usando o template literals aqui, ó, se eu pesquisar aqui e buscar esse code confirmation aqui, ó, eu estou fazendo uma interpolação aqui, ó, como eu falei para vocês, ó. Eu tenho um spam normal, só que como que eu falei, a estilização tem que ser inline, tá? Você não consegue criar um arquivo externo de CSS para isso. Então eu só utilizo o style aqui e faço a estilização diretamente aqui na linha desse corpo do meu e-mail. E aqui eu estou passando o code confirmation, que é aquele códigozinho que aparece lá na tela para o usuário visualizar, tá? Então com base nesse e-mail, nesse retorno, ele envia o meu e-mail para o usuário. Simples assim. Então se vocês estão vendo o vídeo, vocês verem aquele e-mail bonitinho formatado, é justamente por isso. Você cria um e-mail e faz isso. Mas você deve estar se perguntando assim, nossa, mas que complexo eu criar um e-mail tudo inline, como que vai ficar? É difícil eu fazer isso? Realmente é chato de fazer. Mas tem o pulo do gato. Aqui eu cortei o vídeo e voltei aqui porque eu estava procurando ele nos meus favoritos aqui, que tinha muita coisa aqui. Mas ó, eu tenho esse site aqui ó, que eu vou deixar inclusive aqui na descrição do vídeo, que você pode vir aqui ó,
Por exemplo, clicar aqui, ó, em Free. Olha que legal que ele vai trazer para você, ó. Ele vai trazer vários templates de e-mail que você pode estar utilizando aí gratuitamente, tá? Então, por exemplo, eu vou abrir um aqui qualquer, aqui, ó. Vou abrir, sei lá, esse daqui, ó, tá? Eu vou utilizar aqui, ó, um Get Started, ou seja, ele vai abrir um editor aqui para mim, ó lá, Start Editing. Ele abre aqui para mim, ó. Carregar, beleza, carregou, ó. Então ele abre aqui para mim aquele template daquele e-mail ali, ó, onde eu posso simplesmente vir aqui, ó, e alterar da forma que eu quiser. Eu posso alterar texto, posso alterar fonte, posso criar links. Ah, ele não tem um botão. Eu posso vir aqui, ó, ele me traz umas opções de coisas que eu posso trazer dentro da minha dentro desse corpo de e-mail. Então, eu simplesmente clico aqui, ó, clico, arrasto e puxo ele para cá, ó. Ele criou alguma coisa ali para mim, aí eu posso fazer essa edição. E o legal é depois que você formatou o corpo do e-mail que você quer enviar para a pessoa, tudo bonitinho aqui, ó, você só vem aqui em Export e coloca aqui, ó, Download em HTML. Coloca o seu endereço de e-mail aqui, ele vai enviar uma pastinha zipada para você com aquele HTML. Aí você só simplesmente usa da forma que eu estou fazendo aqui, nessa minha função aqui, ó. Eu simplesmente criei uma função com template literals e peguei o código que foi enviado para mim pelo e-mail aqui desse site e colo ele aqui dentro. Aí eu consigo disparar o e-mail e ele vai funcionar perfeitamente ali, beleza? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês aqui. Sei que eu falei um pouquinho rápido para o vídeo não ficar muito extenso, mas você consegue aí pausar o vídeo, voltando e entendendo todo o princípio que eu criei aqui. Mas eu queria deixar para você aí que está assistindo, se você gostou de como foi feito toda essa lógica, toda essa regra de negócio aqui, se esse vídeo ele tiver bastantes visualizações, comentários de vocês pedindo para eu implementar do zero isso, fazendo passo a passo, linha a linha de código, comenta aqui, compartilha esse vídeo com mais pessoas. Se ele tiver bastante visualizações, bastante curtida, eu faço o desenvolvimento dessa lógica que eu fiz aqui, bem passo a passo na aplicação, beleza? Então te espero que você tenha gostado. Curta, compartilha, ajuda o canal aí e manda para mais pessoas e tal. E vamos que vamos, esperando você no próximo vídeo, beleza? Tchau!